Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje, como muitos de vocês sabem, é aniversário de São José Maria Escrivá. Se ele estivesse vivo, hoje faria 124 anos. Seria um recorde mundial se estivesse vivo, né? Imagina. Então ele, o fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá é o fundador do Opus Dei, e graças a ele estamos aqui, um dia como hoje. Ele nasceu no dia 9 de janeiro, portanto, de 1902. Os seus pais se chamavam José e Dolores. O senhor José, a dona Dolores. Esse casal teve 5 filhos, 6 filhos. São José Maria teve 5 irmãos, no total 6 filhos. Então, esse casal, a filha mais velha, Carmen, depois São José Maria, depois Santiago. Entre São José Maria e Santiago, esse casal teve 3 filhas que faleceram, uma atrás da outra, em anos consecutivos, por motivos de doença. Lembrando que a mortalidade infantil naquela época era bastante mais elevada do que hoje em dia. Então, no final dos 6 filhos, somente 3 sobreviveram, chegaram à vida adulta. O casal Escrivá, o senhor José e a dona Dolores, o casal deu aos seus filhos uma profunda educação cristã. Então, São José Maria, desde cedo, desde bebê, desde criança, recebeu em casa dos seus pais, uma formação cristã. Um fato marcante na história desta família foi que em 1915, portanto, José Maria Escrivá tinha 13 anos, quando a empresa de tecidos do seu pai abriu falência. E por causa desse motivo, dessa falência, o casal, toda a família, tem que se mudar da cidade natal, que era Barbastro, e se mudam para Logronho, local onde o pai do fundador do Opus Dei, em 1915, encontrou outro emprego para sustentar a família. De uma posição bastante folgada, a família Escrivá passa a experimentar penúrias, escassez, dificuldades econômicas profundas. São José Maria sente isso. Na época não se usava a palavra, mas hoje em dia a gente chama do bullying que ele sofreu na escola, por ser um garoto pobre, de pais remediados, de um pai, entre aspas, fracassado. Então, essa maldade própria das crianças, que parece que não tem compaixão. Também foi nessa cidade, Logronho, que o fundador do Opus Dei, o jovem José Maria Escrivá, com 15, 16 anos, se deu conta pela primeira vez na vida da sua vocação. Depois de ver umas pegadas na neve dos pés descalços de um religioso, a partir daquele momento, ele intui que Deus desejava algo dele. Deus me pede algo, não sei o que é.
E ele pensa que poderá descobrir a vontade de Deus mais facilmente se ele se tornar sacerdote. E a partir desse momento, depois de consultar o seu pai, depois de consultar, de ter direção espiritual com um religioso, que inclusive no começo propõe para ele, né? Por que você não se torna um religioso como eu? E ele discerniu com Deus e viu que não era bem isso. Foi então que ele toma a decisão de se fazer sacerdote, querendo estar mais disponível para aquilo que Deus lhe pediria. Que, insisto, ele nessa altura não sabia o que era. Seguindo o conselho do seu pai, ele cursa na Universidade de Saragoça, que ele vai para Saragoça por causa do seminário. Sai de Logronho, vai para Saragoça por causa do seminário. Mas ao mesmo tempo que cursa seminário, ele também faz a faculdade de Direito, como aluno livre, digamos assim, né? Ia fazendo as matérias à medida que podia, né? Anos depois, em 1924, seu pai morre. E José Maria Escrivá, aos 22 anos de idade, pouco tempo antes de ser ordenado sacerdote, ele assume esse papel de chefe de família. Na ausência do seu pai, ele faz essa promessa de, olha, enquanto eu estiver vivo, eu vou cuidar de vocês, né? Então ele assume o papel de chefe de família perante a sua mãe, perante os seus irmãos. Pouco tempo depois, 28 de março de 1925, ele recebe a ordenação sacerdotal, passa a ser sacerdote e começa a exercer o ministério sacerdotal numa paróquia rural, perto de Saragoça e depois em Saragoça. Pouco tempo depois, praticamente 2 anos depois, 1927, o jovem sacerdote se transfere para Madrid, com a permissão do seu bispo, para fazer o doutorado em Direito naquela cidade, Madrid. E em Madrid, no ano seguinte, 1928, fazendo um retiro espiritual só para sacerdotes, coisa que continua existindo, né? Todos os anos, todas as dioceses organizam para os seus sacerdotes retiros espirituais. São José Maria fazia um desses, né, no início do mês de outubro de 1928. E foi nesse retiro, lá em Madrid, que Deus lhe mostrou o seu plano, o plano de Deus para o jovem sacerdote José Maria Escrivá. Lhe mostrou qual seria a sua missão nesse mundo. Lhe mostrou, né, o fim de toda aquela inspiração que tinha começado praticamente 10, 11, 12 anos antes. 10 anos. Ele mesmo costumava dizer isso, mas e realmente, né? Quando ele vê aquelas pisadas na neve, ele tinha por volta dos 16 anos, ou seja, 1918. E em outubro de 1928, então pouco mais de 10 anos depois, daquelas pisadas na neve que tanto tocaram o seu coração, 10 anos depois, pouco mais de 10 anos, em 2 de outubro de 1928, Deus lhe mostra, fazendo um retiro, o Opus Dei. Esse é o momento da fundação do Opus Dei. A partir desse momento, outubro de 1928, o jovem sacerdote José Maria Escrivá passa a trabalhar com todas as suas forças no desenvolvimento da fundação que Deus lhe pediu naquele dia. Ao mesmo tempo que ele continua a exercer o ministério sacerdotal, ministério pastoral, que lhe havia sido encomendado, continuou trabalhando como sacerdote, continuou com a catequese, atendimento das pessoas em direção espiritual, confissão, ajudava lá no patronato dos enfermos, atendia muitas crianças, né, de modo voluntário, que
tinha a ver com o patronato dos enfermos, mas propriamente não era a sua tarefa, então foi algo extra que aquelas senhoras que cuidavam do patronato dos doentes, aquelas senhoras lhe pediram essa ajuda e ele de bom grado aceitou, nas suas horas vagas, cuidar dessa catequese para crianças em bairros pobres, e continuava os seus estudos, né, para o doutorado em Direito. E São José Maria desempenhava ou seja, dá para a gente ver que ele tinha muito trabalho em cima dos seus ombros, em seus braços. Pouco tempo depois, 1936, eclode a Guerra Civil Espanhola. São José Maria está em Madrid. A perseguição religiosa o obriga a refugiar-se em diferentes lugares. Quem viu aquele filme, essa história, parte dessa história está retratada naquele filme, Encontrarás Dragões, There Be Dragons, e se vê um pouquinho no filme retratado essa guerra e como era uma perseguição religiosa muito séria, né? O número de sacerdotes, de bispos e sacerdotes religiosos que morreram nessa guerra é um número altíssimo. Não lembro de memória, mas eu sei que o número é da ordem de, 30%, 40%, em algumas dioceses, 50% do clero foi morto. E não só o clero, né? Quer dizer, pessoas casadas, pelo fato de manifestar a sua fé, também eram mortas. Então, não só os religiosos eram mortos, não só os bispos e sacerdotes eram mortos, também pais de família também eram mortos, foram mortos, só pelo fato de serem católicos. Então, a raiva, a perseguição religiosa, a raiva contra a religião, a raiva contra Cristo, isso daqui foi algo muito forte nesses anos. Foram 3 anos de guerra civil, 36 a 39. E logo depois, Segunda Guerra Mundial. Vale a pena ter isso em mente para entender a personalidade de São José Maria, para entender um pouquinho do que ele passou na vida. Eventos esses que claramente forjaram o seu caráter. E para quem quiser conhecer melhor, temos aí várias biografias de São José Maria. A mais completa, pelo menos publicada até hoje, é do Andrés Vázquez de Prada, o autor. São 3 volumes, né, com várias páginas cada volume. A propósito, eu estou relendo depois de anos, né, voltei a ler esses 3 volumes. Faltam umas 100 páginas do último volume para eu terminar a minha releitura. É impressionante, né, a riqueza de detalhes de cada época da vida do fundador do Opus Dei, como que é narrado, contado nessa biografia. Quando termina a Guerra Civil Espanhola, que ele tinha fugido de Madrid, ele fica um tempo em Madrid, refugiado, depois ele foge, né, da perseguição, porque a propósito, né, quer dizer, mataram o sacerdote e o penduraram na frente da casa da mãe dele, porque mataram o sacerdote achando que era ele. A coisa chegou bem perto dele, né? Então, num determinado momento, aconselhando-se com outras pessoas do Opus Dei, ele toma essa decisão de fugir de Madrid, de escapar de Madrid. Isso foi uma dor muito grande para ele, isso também está relatado, está contado. Só menciono que uma das dúvidas que ele teve foi ter que deixar a sua mãe, a sua irmã e o seu irmão em Madrid. E ele fugir com algumas pessoas do Opus Dei, não todas. Ele ficou muito na dúvida, né? Vou, não vou? Devo fugir? Não? O que eu faço? Né? Essa história foi bastante dolorosa para ele. Então ele foge, acaba fugindo e depois de vários anos, 2 anos eu acho, mais ou menos, né? Em 39, ele volta para Madrid. E nesses anos, né, a cidade toda destruída, tendo que ser reconstruída. Também o Opus Dei tem que ser reconstruído. O único centro que existia em Madrid tinha sido bombardeado. Imagina, chegar aqui no Centro Cultural de Itacolomi, caiu umas bombas aqui, né? Acabou com o centro, né? Vamos ter que mudar para outro lugar. Com que dinheiro? Com que dinheiro, né? Então é toda uma epopeia isso daqui, né?
Mas São José Maria retoma a atividade apostólica, vários bispos no pós-guerra pedem a ele, né, que pregue retiros espirituais para o clero de várias dioceses. Então, além de reconstruir o Opus Dei em Madrid, ainda fica atendendo às solicitações de vários bispos e várias dioceses da Espanha, né, para aquele clero que restou, né, grande parte dizimada, né, 30, 40, 50% dos padres foram mortos. Teria que ver esse dado exatamente, né? Falo aqui de um modo mais amplo e impreciso, mas só para dar uma ideia do tamanho do negócio, né? Nesse mesmo ano de 39, ele conclui os estudos de doutorado em Direito, e a partir desse momento o Opus Dei vai crescendo gradativamente, no começo bem devagar, depois de alguns anos já se expande para várias cidades na Espanha, depois para Paris, depois para Portugal, depois para Itália. Ele mesmo, a partir de 1946, fixa sua residência em Roma, justamente porque antes ele já tinha enviado Dom Álvaro, que era o seu braço direito, e que depois da sua morte foi o seu sucessor, já tinha enviado o seu sucessor, Dom Álvaro, seu braço direito, o padre Álvaro na época, né? A gente fala Dom Álvaro porque na Espanha a palavra dom não significa bispo, significa senhor. Então sacerdotes na Espanha são chamados muitas vezes de dom, né? Não significa que seja bispo. Aqui no Brasil, dom é bispo, é para bispo, né? Na Espanha não. Dom Álvaro se refere ao padre Álvaro, né? Ou ao senhor Álvaro, né? Que é o tratamento que se dá aos sacerdotes também por lá. Então, o padre Álvaro já tinha sido enviado a Roma para apresentar diante da Santa Sé os documentos sobre o Opus Dei, né? Para a aprovação de parte da Santa Sé do Opus Dei, para que o Opus Dei pudesse ser aprovado pela autoridade máxima da igreja, porque até então ele era aprovado pelo bispo da sua diocese do fundador, Madrid, originariamente Saragoça, mas depois passou a ser Madrid. Então o bispo de Madrid é que tinha todo o conhecimento e quem dava o aval e a autorização para que o Opus Dei começasse, né? Então foi graças ao bispo de Madrid que acolheu e entendeu aquela proposta e viu que tudo aquilo ali era a vontade de Deus, não era uma invenção da cabeça de um padre doido, mas era a inspiração de Deus para um padre santo. E graças ao bispo de Madrid, o Opus Dei recebeu uma primeira acolhida calorosa, amigável. Só anos mais tarde terá a aprovação da Santa Sé, por volta dos anos 50, e a partir desse momento, né, vai se consolidando a expansão do Opus Dei em vários países. Lembrando que no Brasil o Opus Dei chegou em 1957, alguns anos depois. Recordando também que em 74 o fundador do Opus Dei esteve no Brasil, fez uma viagem pastoral para conhecer o Brasil e ver como estava o apostolado no Brasil. Em 74, quando São José Maria veio ao Brasil, só existia casas do Opus Dei, centros culturais do Opus Dei na cidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, já havia várias casas em São Paulo, mas só em São Paulo, né? Muita coisa feita em São Paulo, mas só em São Paulo. Então, a partir do ano seguinte, 75, que o Opus Dei começa a se expandir dentro do Brasil. E hoje em dia, com toda a comunicação pela internet, muitas pessoas, né, por todo o nosso país, estão tendo contato com o carisma do Opus Dei, aprendendo, buscando orientação, buscando formação, buscando esse carisma. E antes de falarmos um pouquinho do carisma do Opus Dei, que também queria aproveitar, fazer um breve resumo, só recordar que o falecimento do fundador foi no dia 26 de junho de 1975. E depois que ele foi declarado santo pelo Papa São João Paulo II, em 2002, o dia da sua morte foi o dia escolhido para
para festejar São José Maria. Então, o dia de São José Maria é o dia 26 de junho, por ter sido o dia do seu falecimento, ou seja, da sua ida ao céu. Vários santos da igreja são comemorados justamente no dia da sua morte, por esse motivo, o dia que foram para o céu. A beatificação, já falei, né, foi em 2002, no dia 6 de outubro de 2002. Eu estive lá nessa data, eu estava lá, não me lembro de nada, mas eu sei que isso eu me lembro, eu estive lá. O que aconteceu lá, não me lembro de muita coisa, também não tinha celular na época, então não tirei foto, então, né? Tem alguma foto da minha existência nessa época por aí, mas obviamente não era padre ainda, né? Quer dizer, obviamente não é bem a palavra, mas ainda não era padre em 2002, só me tornei padre em 2010. Né? O Zé Luiz também estava lá, na canonização de São Maria, ele lembra de mim, eu não lembro dele, só para vocês terem ideia do nível da memória aqui do sujeito, né? Bem, dito tudo isso, né, que é uma brevíssima biografia de São José Maria, porque vejo aqui que há várias caras novas, se bem que para mim tudo é novo, né, que eu não tenho memória, então tudo é novo, é tudo cara nova, né, mas queria aproveitar, nesse dia de hoje, aniversário dele, né, tá lá no céu fazendo aniversário, né, agora já está lá na eternidade, eu acho que ele não está muito preocupado com a idade dele, né, mas a gente, né, não deixa de comemorar isso, né. É interessante, quer dizer, o que Deus revelou para ele, né? E o que ele passou a vida inteira aqui na Terra, batalhando para viver e difundir. O chamado universal à santidade. Deus lhe pediu isso, para que ele pregasse, né, em todo o mundo, que todos os fiéis católicos somos chamados a santidade. Todo mundo, essa é a vontade de Deus para nós. E reparem, essa frase é a frase de São Paulo. Esta é a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus, a vossa santificação. E São Paulo já tinha dito isso. Já está lá no Evangelho. Digo, no Novo Testamento. Bem, também está no Evangelho, quando Jesus Cristo diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, São José Maria ele não inventou isso. Claro que não. A igreja sempre pregou isso. Só que já fazia alguns séculos que essa chamada à santidade na igreja, ela estava meio que direcionada aos religiosos e aos sacerdotes. Os leigos, na prática, ninguém negava que os leigos pudessem ser santos. Na teoria, ninguém negava que os leigos pudessem ser santos, mas na prática, parecia que não se acreditava muito nisso. Né? Modo de falar, hein? Porque não havia uma negação teórica sobre isso, mas na prática, pouca gente falava. Então, São José Maria foi uma das vozes, não foi a única voz, mas foi uma das principais vozes do século passado que proporcionou esse renascimento da santidade para os leigos, da santidade para todo mundo na igreja, entendendo que essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. O cardeal Vantuan, que muitos aqui já devem ter ouvido falar, esse cardeal arcebispo e cardeal vietnamita, que ficou preso durante muito tempo, e em setembro de 2002, aos 74 anos, por causa de um câncer, né, faleceu, e já foi declarado venerável pelo Papa Francisco. Né, esse senhor, esse cardeal, François Xavier Vantuan, ele, sendo presidente do Pontifício Conselho da Justiça e Paz, em 2002, ele participou de um congresso internacional sobre a grandeza da vida cotidiana, sobre o espírito do Opus Dei, sobre os ensinamentos de São José Maria Escrivá, justamente porque 2002 foi o centenário do seu nascimento, comemoração de 100 anos, né, do seu nascimento. Nasceu em 1902, 2002, 100 anos. Então, nesse congresso internacional, ele pronunciou umas palavras, que eu queria recordar aqui algumas delas, um trechinho pelo menos,
para a nossa meditação. Ele dizia assim, o núcleo de sua mensagem, já é o meio da mensagem isso daqui, hein? O núcleo de sua mensagem de São José Maria Escrivá, mensagem do Opus Dei, o núcleo gira em torno da santificação da vida cotidiana por meio do trabalho diário. E aí ele se pergunta, e onde, senão na vida comum, na vida de todos os dias, se constrói um mundo de paz e justiça? É no seio da família, na escola, nos escritórios públicos, nas empresas, nos campos, que o cristão deve testemunhar sua fé e tornar-se um autêntico semeador de paz e alegria. Como? Como gostava de dizer o fundador do Opus Dei. Continua o cardeal dizendo, é precisamente aí que se deve configurar o mundo cristamente, quer dizer, o modo cristão de configurar o mundo, de transformar o mundo. Na vida cotidiana, insiste, de propósito, o cardeal, insistia o cardeal em 2002, na vida cotidiana, nas relações sociais, com a liberdade dos filhos de Deus. E aí ele cita um ponto de sulco, ponto de São José Maria, no livro Sulco, número 290. Abre aspas, o mundo espera por nós. Sim, amamos apaixonadamente este mundo, porque Deus assim nolo ensinou. Tanto amou Deus o mundo, e porque é o lugar do nosso campo de batalha, uma formosíssima guerra de caridade, para que todos alcancemos a paz que Cristo veio instaurar. São José Maria falava de paz, recentemente, quero dizer, nos últimos anos, os papas tanto têm insistido conosco para rezar pela paz. E nós vemos como é algo difícil. Do ponto de vista humano, meramente humano, pode parecer inclusive impossível alcançar a paz. E a paz nós temos que encontrar primeiramente dentro de nós. Essa luta contra as nossas más inclinações. Se todo ser humano lutasse contra as suas más inclinações, com certeza haveria mais paz nesse mundo. O cardeal Vantuan também dizia, sei que José Maria Escrivá queria que o catecismo da doutrina cristã contivesse algumas referências aos deveres sociais e políticos dos cristãos na comunidade civil, de modo a formar desde a infância os católicos na unidade de vida, outra característica do carisma do Opus Dei. E ele mesmo diz, um bom cristão deve ser também um bom cidadão. E o seu desejo foi atendido, continua o cardeal Vantuan. O seu desejo foi atendido. O Catecismo da Igreja Católica dedica o 2º capítulo da 3ª parte a esta temática. E aí ele cita um ponto do Catecismo da Igreja Católica, 1913, que fala justamente isso. Cita 2 pontos, 1913, 1914, que eu não vou ler porque a nossa meditação já está terminando, mas quem quiser depois pode ler esse artigo no site do Opus Dei, está lá, é só procurar. Palavras do venerável Vantuan sobre São José Maria. Só entrar no site do Opus Dei, vocês têm acesso a esse texto de modo, na sua íntegra, modo integral. Não queria terminar sem antes recordar brevemente, só recordar basicamente, alguns outros traços característicos do carisma do Opus Dei, da espiritualidade do Opus Dei. São José Maria insistia muito no fundamento da vida do cristão, que é a filiação divina. O fato de sermos filhos de Deus. Essa é a base, esse é o ponto de apoio de toda a vida espiritual. A vida diária, que já mencionamos, a vida diária, a vida cotidiana, quer dizer, onde Deus nos quer santos, no nosso dia a dia, na nossa vida
comum de cada dia na nossa vida cotidiana. É aí, né? E daí se fala da santificação do trabalho, da nossa santificação através do trabalho e de santificar os demais através do nosso trabalho. Então, toda a santificação que gira ao redor do trabalho, pois toda a questão da caridade do apostolado, falar de amor a Deus só tem sentido se houver coerência, se nós também buscarmos amar o próximo. Quem não ama o próximo que vê, não é capaz de amar a Deus que não vê. Consequência, coerência, essa união do amor, né? Quer dizer, se dizemos que amamos a Deus, é óbvio que também temos que amar o nosso próximo, as pessoas que estão perto de nós. Então, todo o tema da caridade é um tema essencial no cristianismo e, portanto, também, né, no Opus Dei. Oração e sacrifício, né, todo um plano de vida espiritual, os meios de alcançar a unidade, a união com Deus, vida de oração, vida de sacrifício. Quer dizer, no fundo é a vida espiritual, né? Alimentar a vida espiritual de um modo bem concreto, que no Opus Dei temos aí o plano de vida espiritual. Quem não conhece, depois é só perguntar, que a gente pode explicar melhor. A unidade de vida, também já comentava isso, o próprio cardeal Vantuan fazia menção à unidade de vida, que no fundo é a coerência, né? Um bom cristão é um bom cidadão, né? Quer dizer, uma boa pessoa, ela é boa em todos os âmbitos da sua vida, não só dentro da igreja. E por fim, a liberdade. São José Maria falava muito da liberdade dos filhos de Deus. E somos livres. Por quê? Bem, porque Deus nos fez livres. Agora, por que é tão importante a gente frisar a liberdade? Porque a plenitude do amor só se alcança através da liberdade. Uma pessoa que não se sente livre, uma pessoa que não tem uma liberdade plenamente desenvolvida, a gente não pode dizer que essa pessoa está desenvolvendo toda a sua humanidade, ou está desenvolvendo toda a sua capacidade de amor, porque para amar é necessário ser livre. Não tem como a gente obrigar alguém a amar algo, ou a outra pessoa, nunca. Né? O amor não pode ser obrigado, né? Não podemos coagir alguém a que ame a outro, nem a Deus. O próprio Deus nos deixa livres para escolher amá-lo. Essa é a grande maravilha da liberdade. Claro, outro dia, em outra ocasião, com certeza, Padre Alexandre vos dará uma meditação sobre a liberdade, que é um tema... Bem, todos esses temas aqui que eu estou mencionando hoje são temas que, ao longo do ano, com certeza, vamos mencioná-los, vamos voltar a meditá-los neles com mais calma. Mas vamos terminando o dia de hoje, a meditação do dia de hoje, também elevando o coração a Deus em agradecimento, em ação de graças, pelo fundador do Opus Dei. Hoje que é seu aniversário, estaria fazendo aniversário se estivesse aqui na Terra, agora já está na eternidade, vai saber como é que é comemorar aniversário lá no céu, já não sei como é que é. Mas aqui na Terra, né, a gente lembra, a gente agradece a Deus por ter escolhido São José Maria, por São José Maria ter sido um homem tão fiel a Deus, tão fiel ao plano de Deus, e também nós queremos, né, agora contando com a intercessão dele lá do céu, e também da nossa mãe, Maria Santíssima, também nós queremos aprender a amar a Deus com todo o nosso coração e sermos muito fiéis ao plano de Deus para nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Maria, esperança da nossa